Nós começamos a notar, então, que o livro de Atos é um livro extraordinário. Nós temos no Novo Testamento as cartas de Paulo e as cartas gerais, nós temos o livro do Apocalipse de João, nós temos os evangelhos que abrem o Novo Testamento, mas de forma interessante e extraordinária nós temos o único livro histórico do Novo Testamento que descreve, que narra o primeiro século da era cristã, na nova dispensação da aliança, relatado ou revelado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos acesso dado por Deus para entender, para perceber como a igreja antiga ela começou a se desenvolver após a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus, o derramamento, a promessa do Espírito, o derramamento do Espírito, a primeira pregação cristocêntrica nesta era inaugurada pelo Senhor e os resultados práticos, portanto, desta pregação e de tudo aquilo que Cristo havia prometido. É importante, quando nós estudamos o livro de Atos, entendermos pelo menos duas coisas. A primeira delas é que o livro de Atos dos Apóstolos, por ser um livro histórico, ele descreve a vida e a história da Igreja de Cristo no primeiro século da era cristã, ou da chamada nova dispensação do pacto, e alguns elementos, algumas verdades que nos são reveladas, nós precisamos entender, elas não são totalmente aplicáveis para nós nos dias de hoje. Deixe eu me fazer melhor entendido. Por exemplo, este período, o primeiro século da era cristã, foi um período de transição. Por isso que nós encontramos o primeiro concílio da igreja, em Atos 15, o concílio de Jerusalém, com a recomendação de que ainda os cristãos não judeus tocassem em carne cozinhada com sangue. Então, notem que hoje você não tem problema algum de comer uma galinha cabidela. Naquele período, ou a galinha ao molho pardo, naquele período de transição, algumas mudanças necessárias estavam acontecendo. E nessa transição, por exemplo, você vai ver ainda os cristãos indo para o templo. O templo, Jesus Cristo disse, seria destruído porque uma nova era foi inaugurada, mas os primeiros cristãos ainda se dirigiam ao templo, depois eles não iam fazer mais isso. Então nós precisamos ter esse entendimento, esta compreensão, para percebermos também que, embora a descrição da igreja no primeiro século, depois de Cristo, ela apresente para nós importantes verdades e que devem ser aplicadas ainda hoje para a nossa vida cristã, e a orientação extremamente importante de como nós devemos fazer, viver e pregar o Evangelho, também nós notaremos que as cartas elas surgem para tratar de problemas que precisaram ser corrigidos naquele período. Por exemplo, os judeus forçando os cristãos, agora não judeus, os chamados gentios, a observarem aquilo que já havia se tornado caduco ou obsoleto em Cristo, como circuncisão, porque havia sido substituída pelo batismo, algumas observâncias de dias, quando só ficou estabelecido um dia, todos os outros dias então não deveriam mais ser observados. Eu estou dizendo isso para vocês porque quando nós chegamos em Atos capítulo 2, os princípios são claramente, inteiramente aplicáveis para nós hoje, mas há algumas situações que nós vamos perceber no desenrolar do estudo do livro de Atos, que nos revelam que a palavra de Deus ela precisa ser estudada como nós entendemos e como nós confessamos enquanto cristãos presbiterianos ou reformados, como uma revelação progressiva, ou seja, aquilo que começa em Gênesis se desenrola e se desenvolve na história da salvação, tendo como ponto culminante central a pessoa de Cristo, e a partir dele então nós continuamos a nossa caminhada até o seu retorno. Isso é importante para que a gente então observe e aprenda cada vez mais à medida em que nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós temos aqui agora diante de nós o final do capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42.
O que é que nos apresenta, então, o final do capítulo de número 2? Em termos práticos, o resultado daquilo que Cristo estava fazendo por sua igreja através da obra do Espírito Santo. O resultado, então, da promessa do derramamento do Espírito, que resultou na pregação apostólica, que conduziu 3.000 homens ao arrependimento para a vida e à fé salvadora em Cristo Jesus, resultou numa caminhada cristã gloriosa. De forma que, meus amados irmãos, a vida cristã, ela não pode ser vivida de forma ascética, de forma monástica. Isso é contrário aos preceitos que nós encontramos, que são ensinados para nós na palavra. Deus chamou para si um povo. Deus chamou para si a sua grande família, a igreja. De modo que o resultado prático desta pregação não foi produzir, então, cristãos que vivessem de forma ascética, isolada, sem comunhão, sem convivência com os demais irmãos. O resultado prático foi de que estes agora vivenciassem juntos esta nova vida em Cristo Jesus. Então, o que nós temos aqui, vamos ver a partir do versículo de número 42, Atos 2, de 42 a 47. Eu trabalhei essa passagem com vocês já no acampamento deste ano, o acampamento da família. E o nosso propósito, então, para que nós não sejamos repetitivos, trazer um destaque mais enfático, eu procurarei focar mais no versículo 42 de Atos 2. Então, eu vou trabalhar com os irmãos, se Deus assim nos permitir, nos próximos domingos, cada um destes destaques aqui, que são fundamentais, são orientadores para a vida dos crentes em qualquer período, em qualquer época. A perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós vamos ler do versículo 42 ao 47, prestem atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós temos aqui essa descrição primeira do que vemos, o resultado daquilo que experimentaram os primeiros cristãos após ouvirem a pregação do Evangelho e, mediante a obra do Espírito, eles se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Na sequência, serem batizados, recebendo o selo da aliança e sendo exortados a uma vida de santidade, salvando-se desta geração perversa. Eu falei para vocês introdutoriamente que esta compreensão equivocada de salvar-se desta geração perversa gerou no início, nos primeiros séculos da era cristã, o chamado movimento monástico. Porque cristãos começaram a ver como o mundo estava e a sua condição e começaram a sair das cidades e viver isoladamente nos desertos. E aí, a partir disto, surgem os primeiros mosteiros. O objetivo, então, era nobre, era buscar uma vida de santidade, salvos desta geração perversa. O problema é que eles não conseguiam salvar-se, ou salvarem-se de si mesmos. Eles não conseguiam isso, porque por onde eles iam, ou por onde passavam, eles tinham que carregar consigo o seu próprio coração. Então, a ideia não era esta, mas era uma vida santificada, em obediência ao grande comissionamento dado por Jesus. Eles ouviram a pregação, eles atenderam ao chamado, eles foram transformados pela graça santificadora, regeneradora e santificadora do Espírito. Agora eles precisavam continuar
seguir em frente, seguir avante. Então, a primeira característica, observem no versículo 42, irmãos, da igreja primitiva, destacada por Lucas, é a perseverança na doutrina dos apóstolos. É sobre esta primeira característica que eu gostaria de tratar com vocês nesta manhã. Por que razão? Porque esta característica, ainda hoje, para a igreja, implica dizer que, vivendo por ela, todas as outras características, elas poderão ser de forma correta, equilibrada e bíblica, vivenciadas ou experimentadas pelos crentes. Por que ela é mais importante? Vejam só, a comunhão cristã, ela não pode ocorrer em detrimento da sã doutrina. O partir do pão só tem sentido quando ele é esclarecido pela doutrina. Se você observar, a oração, ela se fundamenta nas verdades bíblicas baseadas na doutrina. De modo que, irmãos, perseverar na doutrina é extremamente importante. E notem que este foi o primeiro passo dado pelos crentes em obediência a Cristo. Fazei discípulos de todas as nações. Se envolve, então, a pregação do Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resultado, então, de atender à pregação em obediência a Cristo é receber o selo e o sinal do pacto da graça, o batismo. Terceiro lugar, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então, perseverança na doutrina, como ressaltou em sua obra O Cristianismo Autêntico, David Martin Lloyd Jones, ele disse que a perseverança na doutrina vem em primeiro lugar porque o ensino apostólico decide tudo o mais. A natureza da comunhão é determinada pela doutrina, afirma Lloyd Jones. Você não compreende a ceia do Senhor a não ser que comece com o ensino apostólico. E é exatamente a mesma coisa quanto à oração. Então vejam só, por vezes nós somos bombardeados com um argumento falacioso de que a doutrina é o que menos nos interessa, o que deve menos nos interessar. O que deve nos chamar a atenção é Cristo e somente Cristo. É comum nós ouvirmos hoje, de grande número de evangélicos, o seguinte, quando você fala da importância de se estudar a Bíblia, de se ter doutrina, é o seguinte: eu não preciso de doutrina, eu preciso de Jesus. Sabem qual é o problema de tudo isso? É que nós, geralmente, e aqui eu faço uma observação para nós que somos presbiterianos e somos confessionais, nós geralmente somos aqueles que cedemos. Percebam os ajuntamentos interdenominacionais. O que é que acontece neles? Aqui não tem presbiteriano, aqui não tem batista, aqui não tem assembleano. E que tipo de culto acontece? E que tipo de pregação se ouve? E que tipo de ensino está por trás desta pregação? Vocês percebem? É o mesmo argumento, e mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos: não existe imparcialidade em nada neste mundo. Debaixo do sol não existe imprensa isenta, jornalismo isento, livro que seja imparcial, quer seja de história, de geografia, de qualquer outra coisa, e muito menos quando se faz teologia. Você precisa se basear e entender que você segue uma linha de interpretação. Me permitam lembrar novamente a vocês, talvez os mais velhos pensem: o pastor Alain é jovem e está trazendo agora uma novidade, o papo dele é esse papo de reformado. Veja só, você que é mais antigo deveria me ensinar, porque a nossa tradição é reformada. Quando eu uso a palavra reformada, entenda, eu uso na sua expressão mais clara, historicamente nítida. O movimento reformado ficou conhecido assim na Europa por aqueles que tentaram purificar a igreja da época pelo retorno às verdades das Escrituras. O movimento reformado produziu então igrejas pastoreadas e lideradas por presbíteros, porque estes foram excomungados da igreja oficial, a igreja romana, considerados hereges,
porque eles começaram a lutar por reforma na igreja, e reforma para eles era resumida na seguinte expressão latina: ecclesia reformada et reformanda est, ou seja, igreja reformada, diziam eles, sempre se reformando. Mas que reformando é este que os reformadores então tanto ensinavam? Era o retorno contínuo para a Escritura. Geralmente, quando você tem resistência àquilo que a Escritura fala, e percebam, tenha muito cuidado ao ficar logo arrepiado com a palavra reformada ou reformado, porque se você é presbiteriano, a sua herança é reformada. É que o reformado, segundo a nossa herança, ele primeiro persevera na doutrina dos apóstolos. Segundo, ele sempre está atento para o que a Escritura diz, porque ele entende que até a volta de Cristo, o homem não é, de maneira nenhuma, um indivíduo agora completamente santificado. Então, o que é que nós olhamos? E o que é que nós aprendemos com os nossos pais? Nós aprendemos com os nossos pais os seus acertos e os seus erros, passando por que crivo? A palavra de Deus. E o que é que acontece então, geração após geração, se esta procura de forma correta reformar-se pela palavra? Refletir, primeiramente. Em segundo lugar, considerar os seus valores. Será que o que eu ouvi durante tanto tempo realmente foi orientado pela Bíblia? Eu trago novamente para vocês esta expressão. Vejam só, ou esta ilustração, esta observação que eu fiz introdutoriamente. Por que nesses ajuntamentos, dia da Bíblia, dia do evangélico, cruzada evangelística, em qualquer lugar que seja, nunca se segue aquilo que nós cremos e professamos, e a gente sempre abre mão, mesmo a gente sabendo que é errado? Na realidade, o melhor não é nem a gente ir mais, não é nem ir, porque quando a gente vai, a gente sabe que não está correto. Por que isso acontece? Porque você um dia aprendeu a estudar a Bíblia e a interpretá-la de uma forma, a entender que o centro da Escritura é Cristo, que nada pode substituir a pregação de Cristo Jesus, que o Evangelho aponta para o dever do homem se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Isto é fé reformada, irmãos, pura e simplesmente. Agora, não se faz isso, ou não se constrói isso de um dia para o outro. É por essa razão que nós olhamos a perseverança na doutrina dos apóstolos e percebemos que este foi o resultado prático daquilo que os cristãos vivenciaram segundo o Evangelho. Por exemplo, Sproul, comentando o livro de Atos, em um de seus livros, ele destaca uma verdade bíblica. Me permitam ler para vocês. Ele diz assim: o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito é que nessa igreja as pessoas cheias do Espírito não se afastam das Escrituras e procuram um substituto para ela, mas são conduzidas a ela a fim de terem suas vidas espirituais enraizadas e alicerçadas pela palavra de Deus. Notem, a doutrina apostólica aprendida de Jesus e anunciada por Pedro foi instrumento usado por Deus para a conversão dos primeiros membros da igreja antiga. Foi a pregação do Evangelho que compungiu o coração deles, os conduzindo ao arrependimento e à fé, como eu falei para vocês. Foi a pregação que edificou a igreja no fundamento dos apóstolos. Foi a pregação que apresentou e apresenta ainda hoje a necessidade de conversão para os pecadores e também a necessidade de que estes devem continuar a serem doutrinados e ensinados. Então, por exemplo, quando nós falamos de doutrina, nós encontramos a seguinte verdade por trás da palavra. Me permitam apenas mencionar aqui alguns detalhes delas. Por exemplo, os pecadores não necessitam apenas de conversão. Eles precisam ser ensinados e doutrinados com base na Bíblia. Eles precisam conhecer a revelação bíblica acerca de Deus.
Eles precisam aprender acerca do Deus triuno e da sua obra. Eles precisam conhecer o ensino bíblico de que a Escritura é a palavra inspirada de Deus, autoritativa e suficiente para a nossa vida. Eles precisam conhecer a respeito do homem, seu estado de inocência e perfeição antes da queda, e seu estado de miséria e pecado e total desgraça após a queda. Eles precisam conhecer sobre a obra salvadora de Deus em Cristo, pelo seu Espírito. Eles precisam conhecer a respeito da sua igreja, sua natureza, poder, ofícios, membresia, culto, vida cristã, a volta de Cristo. Isso é doutrina. Agora, por que razão o cristianismo hoje é tão carente de poder? Porque, infelizmente, boa parte dos crentes não amam a palavra de Deus e não são incentivados por seus ministros a amarem a palavra de Deus, a entenderem a importância de serem doutrinados, de conhecerem o Evangelho. Por exemplo, quando nós olhamos o nosso breve catecismo, pergunta de número 88, diz: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são suas ordenanças, especialmente, notem, a palavra, os sacramentos, batismo e ceia, a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Isto envolve crescimento em graça e não pode ocorrer se não houver perseverança na doutrina. Não pode haver, irmãos, unidade, não pode haver oração, não pode haver partir do pão com o entendimento sem esta perseverança na doutrina. Pergunta de número 89, como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para os pecadores. Para quê? Para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Irmãos, nós temos um tesouro em nossas mãos e nós precisamos fazer uso diligente destes tesouros. Nós temos o diamante que precisa ser lapidado diariamente por nós, a palavra. Nela nós encontramos a verdadeira sabedoria, mas nós necessitamos das ferramentas corretas para o estudo da mesma. Então, assim, é estranho quando você ouve, por exemplo, um presbiteriano dizer assim: para que catecismo? Confissão de fé? Que história é essa? Eu preciso é da Bíblia. Ler livros? Por que eu preciso ler livros? A Bíblia para mim é suficiente. Cuidado. Quem faz tal afirmação, ou se você faz esta afirmação, você está bebendo de alguma fonte. Se você está tentando interpretar a Bíblia sozinho, cuidado, você está desprezando toda uma história e todos aqueles mestres e professores que o Senhor colocou para o seu povo. Atos 4 diz, ele deu doutores para a igreja, homens para nos ajudar na caminhada e no conhecimento da Escritura. Então, se não existe nenhum conhecimento livre de influência, você está seguindo alguém. Não pense que você agora criou a sua própria teologia, porque isso não existe. Ainda que você não tivesse contato com nada, o simples fato de você aprender a ler e escrever mostra que você dependeu de alguém, que você não aprendeu a ler e escrever sozinho. Assim também é a nossa caminhada cristã. E o apóstolo então nos revela, o Lucas nos revela, como a perseverança na doutrina dos apóstolos, ela é a principal característica. A igreja, irmãos, portanto, ela não é edificada com entretenimento, ela não é edificada por filosofias, psicologias, sociologias, política ou qualquer outra coisa que não a doutrina dos apóstolos. O que eu quero dizer com isso? A doutrina dos apóstolos nos leva para o evangelho bíblico, o ensino regular da pregação fiel. É você abrir a Bíblia e saber que você está estudando a Bíblia segundo uma regra de interpretação clara.
Pastor, por que o senhor repete tanto regra de interpretação clara? Deixa eu só dar um exemplo simples e prático para vocês. No século XX surgiu no Brasil a chamada Teologia da Libertação. Infelizmente ela surgiu em um dos nossos seminários presbiterianos, no Sul, em Campinas. E qual o problema da Teologia da Libertação? E que depois influenciou bastante a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma forma de interpretação diferente daquela que nós herdamos dos nossos pais. Existem diversas formas de interpretação. Por exemplo, você tem a forma de interpretação alegórica. Deixa eu usar aqui uma ilustração para vocês entenderem. Houve um pregador, nos primeiros séculos da igreja cristã, que ele gostava muito de usar o método de pregação alegórica. O método de pregação alegórica ensinava que por trás do texto existia um sentido espiritual que só aquele que pregava recebia do Espírito. Veja aí a confusão. Surgiu então um famoso sermão pregado por este homem, onde ele tomou a parábola do bom samaritano contada por Jesus. Veja, a parábola, qualquer parábola da Bíblia, só tem um sentido único do texto, só um. Qual o sentido ali? Jesus deixou claro que nós não devemos nos furtar de fazer o bem ao próximo. Muito bem. Este homem, então, foi expor a parábola do bom samaritano. Ele expôs o texto, seguindo as etapas de sua interpretação até chegar na alegoria. Na alegoria, então, ele foi buscar cavar o sentido espiritual. Sabe onde ele chegou no fim do seu sermão? Que o jumento, usado pelo bom samaritano, para levar aquele judeu quase morto, ferido, para receber tratamento, era o Senhor Jesus. Porque aquele jumento, assim como Jesus, carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. Parece bonita a coisa, né? Mas não tem nada a ver com o texto. O texto não diz isso, diz que o jumento é o jumento que o bom samaritano pegou para fazer o bem, carregando aquele homem até a hospedaria. Aí, Teologia da Libertação, voltando para lá, o que foi que aconteceu? Eles começaram a aplicar o texto às necessidades sociais da América Latina. Aí vem um problema. Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí eles então diziam que Deus veio para libertar a classe oprimida da classe opressora. Os escravos são os proletários que sofrem com o imperialismo burguês e que empobrece estes homens que sofrem. O texto não diz nada disso. O texto diz que o Senhor é o nosso libertador. E Ele veio para libertar o seu povo da escravidão do Egito e trazer redenção para um povo sofrido, levando-os livres para a terra de Canaã. Então, quando eu falo numa interpretação necessária e correta, eu falo, irmãos, que nós não podemos fugir àquilo que nós confessamos. Aquilo que nós aprendemos e ouvimos na igreja, nós tomamos o texto e vemos que perseverança na doutrina aponta para esta necessidade que todo crente tem de crescer e amadurecer na vida cristã, e isto diariamente. Abram comigo em Provérbios capítulo 4, vejam só. Vamos usar um exemplo bíblico aqui. Provérbios 4. A partir do versículo 10. Provérbios 4, a partir do versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Veja que ser perseverante na doutrina, ser perseverante no ensino da palavra de Deus é algo antigo. Não entres, versículo 14, na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal.
E foge deles o sono, se não fizerem, tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Vamos ler o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A perseverança na doutrina, irmãos, aponta para esta vereda do justo, que é como a luz da aurora, a partir do momento em que ele conhece o seu Salvador. Ele agora é chamado a viver para o serviço, adoração e louvor daquele que é o seu Senhor. Consequentemente, ele começa como a luz da aurora e em sua perseverança na doutrina, ele vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Notem que isso é tão importante que MacArthur, quando ele trata sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala que a igreja hoje, em sua grande maioria, porque tem desprezado esta perseverança mencionada em Atos 2,42, em um esforço, cita ele, para atrair o interesse das pessoas, a igreja hoje enfatiza muitos programas, métodos e abordagens diferentes. E aí ele vai citá-las: atividades em pequenos grupos, compartilhamentos, cultos culturalmente relevantes, enfatizando música e drama, têm se tornado cada vez mais populares. MacArthur continua: psicologia secular, técnicas de administração e estratégias de publicidade, tudo tem feito expressivas incursões na vida da igreja. Seminários acerca de tudo, desde como ter um bom casamento até como administrar dinheiro, são abundantes. Nem todas estas coisas são danosas, afirma MacArthur. Algumas nos seus lugares podem ser até úteis, ele prossegue, mas o que frequentemente tem sido sacrificado na agitação de atividades e programas é a prioridade da pregação. Enquanto alguns modernamente consideram isso uma libertação, essa não tem sido a atitude da igreja no curso da sua história, a começar com a igreja primitiva. O primeiro evento da história da igreja, em seguida a vinda do Espírito Santo, afirma MacArthur, foi o sermão de Pedro. Ele resultou em 3.000 conversões e deu início à igreja na nova dispensação. O livro de Atos conclui MacArthur, em grande medida, o registro da pregação apostólica. A pregação sempre permaneceu central para a missão da igreja. Stott diz que o anti-intelectualismo ele é incompatível com a obra do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade. Como pode então um cristão ser anti-intelectual? Não gostar de ler, não gostar de estudar e vir com essa conversinha de que só lê a Bíblia. Ele precisa primeiramente ler a Bíblia, mas ele não pode negar toda a sua herança e tudo aquilo que ele recebeu. Pais, homens de Deus, maridos, vocês são responsáveis por liderarem os seus lares na perseverança, na doutrina dos apóstolos, e vocês precisam ser os primeiros a buscar, a estudar, a se capacitar para ensinar a palavra de Deus e não falar besteira ou abobrinha. Chega disso, irmãos. Estão confundindo pregação com contar história, fazer piada, ou então apresentar um relato da minha vida, porque, olha, veja, eu sou bom, viu? Sou um bom marido, acordo cedo todo dia de domingo, faço café para minha esposa, pergunta a ela, olha, eu sou o modelo de marido, minha esposa, que esposa maravilhosa, minha filha não tem pecado não, é uma santa. Que conversa é essa, gente? Isso não é pregação. A pregação exalta a Cristo e não a nós, modelo de família perfeita. Nós somos famílias trabalhadas pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, que caminhamos juntos em obra santificadora do Espírito, e isto envolve perseverança na doutrina dos apóstolos. Irmãos, a nossa missão é tão séria que nós precisamos orar e pedir ao Senhor todos os recursos necessários para investirmos na verdadeira e genuína pregação da palavra.
em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, no mundo. Esta é a nossa missão. Não pensem que é conversa de um pastor mais jovem que agora está querendo revolucionar a igreja, não. Olhem para a Bíblia. O propósito de Jesus não é que ficássemos em Jerusalém, em Aracaju, mas que nós saíssemos pregando o Evangelho. Agora, juntamente com isso, vem o trabalho, então, de educar. E vocês sabem muito bem, o nosso compromisso como educadores não pode se limitar apenas à escola dominical. Isto não provê tudo o que é necessário. Os pais precisam então fazer um trabalho contínuo com seus filhos, as famílias precisam trabalhar conjuntamente. Que trabalho maravilhoso! Eu ficaria muito feliz em ver muito mais casais envolvidos. É uma reunião tão simples, irmãos. É uma reunião onde nós somos orientados biblicamente a ter uma vida conjugal piedosa e santa. Prática demais a reunião, mas infelizmente nós não damos tanto valor àquilo que o Senhor nos oferece constantemente. Na realidade, nós temos o costume de não dar valor àquilo que o Senhor nos concede, nos abençoando abundantemente. Pode chegar o tempo em que a escassez então ela venha. Pode chegar o tempo que você comece a experimentar, e Deus nos livre disso, daquilo que muitas igrejas sofrem. Sermões de 10 minutos, sermões de 15 minutos, que não tem nada, conteúdo nenhum, só conversa fiada. Sermão que fica só falando da família de Beltrano, da família de fulana, da senhora mais antiga da igreja, do senhor que construiu as paredes da igreja. Isso não é evangelho, gente. Isso não é evangelho, irmãos. O evangelho traz a resposta necessária e que atende às necessidades mais urgentes da alma do homem. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Anti-intelectualismo, então, eu concluo, mais uma vez, lembrando o que Stott disse: é incompatível com o Espírito e a sua obra, pois, conclui Stott, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Esses primeiros discípulos, ele afirma, não pensavam que, devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor de que precisavam, podendo dispensar os mestres humanos. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receberem instruções, e nisso perseveravam. Irmãos, em muitas igrejas, não é esta a realidade que nós presenciamos em escola dominical. Igrejas que estão abandonando o valor e a importância da doutrina. Igrejas que nem têm mais escola dominical. E o problema não está na escola dominical em si, mas eu estou dizendo na reunião, no ajuntamento, onde os conselhos das igrejas promovem um ambiente de instrução, de aprendizado, de crescimento. Isso precisa fazer diferença para nós, para os nossos filhos. E sabe qual será, irmãos, a consequência de tudo isto, se a gente começar a abraçar esses conceitos e esta verdade de uma forma experimental? Porque nós não conseguimos enxergar outra coisa senão a graça maravilhosa de Cristo que promove isto, foi uma promessa dele. É que a nossa preocupação com a missão e a educação, ela se tornará cada vez mais ampla. Nós vamos enxergar a necessidade de prover para os nossos filhos uma educação de qualidade, não é por uma ideia nova, mas por algo que no passado os nossos pais já viram, porque era importante para que o reino avançasse. Eu não sei se você nunca se perguntou por que o reino de Deus não avança na cidade de Aracaju.
E não se esconda na desculpa tão farrapada, né, ou esfarrapada, de que Deus é soberano, pastor, ele move os corações, Ele envia os seus pregadores, é isso que Ele diz. E como é que a gente pode cumprir isso então? Quando nós entendemos a missão da igreja, começamos a entender que nós estamos reunidos e envolvidos nesta mesma perseverança, percebemos que cada membro do corpo de Cristo, quando se converte de pecador e é inserido no pacto, ele agora se torna uma testemunha para a promoção do avanço do reino. Como é que nós vamos fazer isso se nós não estivermos envolvidos completamente em oração, planejamento e desejo de execução de um grande trabalho educacional em nossa cidade? Veja, nós estamos experimentando dias difíceis, mas boa parte e consequência de tudo isto é porque nós não estamos perseverando na doutrina dos apóstolos como deveríamos. E olha que não é por falta de recursos, porque Deus tem abençoado a sua igreja de uma forma especial. É por falta de visão. E essa visão começa quando nós percebemos que nada mais importava para os primeiros cristãos do que, primeiramente, ser perseverante na doutrina. E ser perseverante em tal doutrina dos apóstolos que eles receberam de Jesus é, em última análise, irmãos, cumprir a grande comissão. Nós não podemos nos esquivar disso. Não teremos embaixadores do reino. Eu falei no domingo passado sobre a necessidade de orarmos por pregadores, e hoje eu vou completar falando da necessidade de orarmos para que Deus levante filhos e filhas vocacionados para testemunharem do reino para o mundo. E aí eu pergunto, como é que isso vai ser possível? Como é que isto será possível? Percebam as proporções ou as consequências do que está acontecendo e do que eu vou dizer. Você pega seu filho, você prepara o seu filho, você dá todos os recursos para ele vai para a universidade. Na universidade ele chega lá e ouve de um professor ímpio dizer assim: olha, tudo é relativo, tudo, absolutamente tudo, matar é relativo. Vocês pensam que é estranho, mas seu filho vai chegar na universidade e vai ouvir professor defendendo o garoto que matou o cobrador. A culpa é do sistema, tudo é relativo, ele matou por necessidade, não há responsabilidade, pode ser para você, mas não é para ele. É esse tipo de doutrina ou de doutrinamento que não está começando a ser dado na universidade, já está sendo ofertado nas escolas. Perseverança na doutrina, irmãos, envolve então o cumprimento da missão. Eu prego e anuncio o evangelho, os pecadores se convertem e são chamados à igreja, e agora eu vou equipá-los. Esse é o principal objetivo de você então investir em educação. Você pega os filhos, você pega as filhas dos crentes, os filhos da aliança, e agora oferece educação de qualidade. A nossa ideia de educação de qualidade, irmãos, ela está tão ultrapassada, cheia de equívocos, de erros teológicos e doutrinários, que a gente acha que é só ensinar a fazer equação, resolver problemas químicos, saber falar um bom português. Não. É muito mais que isso. É uma visão de mundo diferente, e é justamente por isso que nós devemos orar e pedir a Deus que nos ajude, porque se não houver tal perseverança na doutrina e todas as suas implicações e envolvimentos, então nós não podemos esperar algo maior. E a minha pergunta é, e veja, pelo menos você já deve me conhecer, eu já estou aqui desde 2008, né? Eu não sou adepto da teologia da prosperidade, não tenho nenhuma visão de mundo desses homens loucos aí, malucos, mas eu não consigo enxergar na Bíblia nenhuma outra visão de expansão através da pregação do Evangelho que não faça
promovermos pela graça de Deus algo muito maior do que nós ainda estamos vendo ou que nós ainda estamos vislumbrando. Se você não deseja isso para a sua família, para a sua cidade, para o seu estado, se o seu coração não arde por amor aos perdidos e o desejo de ver Cristo honrado, não somente através da sua vida, mas daquele que está ao seu lado, então você precisa repensar de fato o que significa perseverança na doutrina dos apóstolos para você. É muito mais do que cantar, do que orar, muito mais do que vir à igreja, tomar a ceia. É aquilo que nós olhamos aqui, 3.000, depois mais 5.000, e a igreja foi se espalhando. E nós somos parte disso. Séculos depois, o Evangelho chegou aqui, porque esta perseverança foi intensa e guardada no poder do Espírito, e homens não se esquivaram de cumprirem a sua missão. Nós não podemos desejar nada menos do que isso. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, ajuda-nos, concedendo-nos compreensão e entendimento necessários para abraçarmos a Tua Santa Palavra, crendo que ela verdadeiramente é inspirada, infalível, suficiente para nós, é Palavra de Deus. Ajuda-nos a enxergarmos os resultados práticos da conversão e da nova vida com Cristo, na história do povo pactual, da igreja, no primeiro século da era cristã, a fim de que, Senhor, entendamos como crentes, nossos irmãos, o sentido simples e poderoso desta perseverança na doutrina, que vai valorizar a pregação e o ensino do Evangelho, que vai promover transformações tais que a igreja se desperte e se envolva em uma tarefa evangelizadora e educacional para glória do Senhor e cumprimento da grande comissão de expansão do reino. Ó Senhor, nós estamos contemplando que as vãs filosofias diabólicas, elas têm produzido no mundo, em nosso país, enquanto falsas religiões avançam como o Islã, destruindo e matando. Não permitas, ó Senhor, que nos calemos e não nos envolvemos em mobilização séria e real, para que a nossa cidade verdadeiramente conheça o que é o Evangelho. Nós temos visto, ó Senhor, e sofremos com a realidade evangélica da nossa cidade, onde muitos acreditam que ser evangélico é dizer que creem em Jesus e não conhecem nada da palavra, não são ensinados, discipulados, não são edificados, não amadurecem, não saem da luz da aurora. Ó Senhor, ajuda-nos como cristãos, ao não nos perdermos em meio a toda esta confusão, mas guiados pelo Espírito da verdade, que amemos a palavra, amemos a nossa herança, que nos traz uma exposição fiel da palavra, nossa confissão e catecismos, que amemos os bons livros escritos por homens tementes ao Senhor, que nos auxiliam e nos levam a estudarmos seriamente a palavra, que tudo, Senhor, o que recebemos produz em nós vida de piedade e serviço ao Senhor e ao próximo, e que não fiquemos estagnados,
apenas sentados, quanto mais engordamos, entediados e cansados, porque parece que nada disso faz sentido para nós. Ajuda-nos, Senhor, e desperta-nos, Senhor. Faz com que os nossos filhos, entendendo o seu chamado e vocação cristã, eles possam testemunhar de Cristo de forma poderosa nos lugares onde o Senhor os colocar, para que então o reino avance, conquistando espaços, manifestando luz. Nós sabemos, Senhor, que isto será impossível se não atendermos àquilo que o Senhor nos ordena fazer, perseverar na doutrina, ensiná-los tudo aquilo que o Senhor mesmo nos ordenou em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos uma mente clara, um coração humilde, para entendermos que a igreja avança à medida em que ela volta para a Escritura e sabe que a obra não está completa e que sempre há muito o que fazer. Para a Tua glória, Senhor, para o louvor do Teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.